Salve tropa, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, tá? Hoje eu vou trazer para vocês uma estratégia simplificada de C-Bet e P-Flop para aumentar sua agressividade, aumentar sua lucratividade, principalmente nos micros. Isso aqui funciona que é uma beleza nos micros, tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas, tá? Primeiro, o que é a C-Bet, né? O que é a Continuation Bet? A C-Bet P, em posição, é basicamente a ação de continuar apostando no flop após ter feito uma aposta pré-flop. Então quer dizer que a gente aumentou a aposta pré-flop e continuou apostando no flop, tá? Isso acontece diariamente de qualquer posição, seja de early position, de middle position, do cutoff ou do bottom, e principalmente versus o big blind. Tá? Então nosso foco aqui vai ser único e exclusivamente versus o big blind, sendo que eu vou dar uma palhinha ou outra quando for multi-way, que no caso no micro acontece muito spots onde o small paga e o big blind paga também no pré-flop, e aí você vai para o post-flop num spot que a gente chama de multi-way, porque tem vários caminhos, tem vários jogadores que a gente está enfrentando. Tá? Isso acontece bastante no micro e eu vou mostrar o porquê. Então, assim, de maneira simplificada, né? O que seria a CBET IP Flop? Aqui tem um spot ilustrativo no qual eu abro do Under the Gun, que abro de early position, pré-flop, o vilão paga no Big Blind e eu continuo apostando. Ele checa, eu aposto. Isso é a CBET Flop. Ela acontece de EP versus Big Blind, ela acontece de MP aqui versus Big Blind, ela acontece de CO versus Big Blind, ela acontece do Button, acontece diariamente o tempo inteiro. Tá? Inclusive, tem um vídeo no nosso canal aqui, que é o top 5 spots que mais acontecem para vocês estudarem e melhorar. Ela está no top 1 lá e se você quiser dar uma olhadinha, o vídeo vai estar no card para vocês darem uma espiada, tá bom? Em relação à estratégia, qual é a estratégia que a gente vai utilizar nesses cenários? Né? A estratégia simplificada. A gente vai apostar todo o nosso range que abriu pré-flop. Tá? A maior parte dos boards, 90% dos boards que a gente enfrenta, o que seria o board? As três cartas que batem no flop, é passível de apostar todas as mãos que a gente abriu. Então, quando a gente já fala em apostar todo o nosso range, quer dizer que todas as mãos que a gente apostou pré-flop, a gente pode continuar apostando flop em 90% dos boards. Tá? A gente geralmente separa essa estratégia por tipo de board, sendo que os únicos boards que a gente não vai CBetar nosso range todo serão esses boards mais conectadinhos, baixos e médios. Um 976, um 875, 764, um 654. Por quê? Porque aí encaixa muito no range de defesa do oponente, né? Então ele acerta muito mais do que nós. Mas todos os outros boards a gente acerta demais e a gente pode alavancar o nosso range apostando muito mais. Tá? Então todos os outros boards que não sejam esses, a gente vai ser beta range de todas as posições versus o Big Blind, tá? Então, assim, no geral, eu vou pegar até algumas mãozinhas aqui para vocês darem uma olhada. Ó, spots que eu apostei de EP. E vocês podem ver que quando eu falo apostar range, aqui tem uma exemplificação bem legal, que é o seguinte, eu aposto de EP, eu tenho todo tipo de combo. Eu tenho mão lixo, 15% de mão lixo aqui, ó, vários tipos de mão, certo? No qual eu aposto flop, ó, beleza? Até mãos medianas, então a gente vai pegar uns middle pair aqui, ó. Estamos apostando, segundo parzinho, tá vendo? Vamos pegar mais uns aqui, ó. Apostamos também, essa versus o small no caso. Aqui um middle pair também. Ou seja, todo o meu range, desde a porção trash, de que não acertou nada, que é duas cartas altas lá, até a porção de valores, passando pelos combos medianos até o topo. A gente vai apostar flop, beleza? Então, assim, a ideia da estratégia é essa e aí vamos falar um pouco agora sobre sizes, né, o tamanho da aposta. Então, quando a gente fala size, a gente está sempre falando do tamanho da aposta que a gente vai fazer. De maneira simplificada, a gente pode apostar de 20 a 33% do pote no flop. Então, é um tercinho ali do pote em todos os cenários. Tá? Porém, no micro, dá para você ainda ser desbalanceado e apostar mais alto com os valores. Então, você está ali no topo do seu range, tem um top pair, tem um over pair, tem dois pares, dá para apostar sizes maiores, principalmente no micro, que o field não vai saber o que você está fazendo e vai dar muito dinheiro, inclusive eu recomendo. Tá? E se você quiser ir além, você pode simplificar dessa maneira. Né? Então você está ali jogando, está pensando, está aprendendo a pensar o jogo. O board que for mais desconectado, for seco, você aposta size baixa. Um board que for mais molhado, você aposta size alta. O que seria um board desconectado? Um board como a i7-2. Tá vendo que não tem muitas combinações de par e de ponta que o cara pode ter? Tipo, um dama 7, dama 10-7, por exemplo, se o cara tem um rei valete, ele tem duas pontas. Se ele tem 9-8, ele tem duas pontas. Tem muitas conexões, tem muitas brocas e pontas que o cara pode ter que você quer extrair mais. Mas um board mais seco não tem muito para onde correr. O cara não tem muito combo de draw que a gente fala
e possa te pagar. Então você pode simplificar betando sizes baixas em boards mais secos e betando sizes mais altas em boards mais molhados, tanto por valor quanto por blefe. Eu recomendo demais estar desbalanceado para blefe, para valor nas sizes altas, tá? Porque o field não larga direito, não joga tão bem, não identifica o que você está fazendo e você vai extrair muito mais fichas com os seus valores, tá? E aí, voltando um pouco sobre o multi-way, por que eu falei sobre multi-way? Porque isso aqui é um spot HU, mas eu posso vir aqui, vamos dar uma olhada nos spots multi-way, e a gente pode olhar aqui, por exemplo, spots que eu apostei em multi-way, tá? Ó, contra o small e o big, tá vendo? Multi-way é isso. Entrou o small e o big na mão. E por que que no micro eu recomendo vocês apostarem igual como se tivesse somente contra o big blind? Porque a tendência da população, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, é o seguinte, e aqui eu tenho as frequências de cold call, ou seja, às vezes que os oponentes pagam contra a nossa aposta de diferentes posições. E qual que é o foco aqui? Quando você for jogar em posição, ou seja, você está enfrentando o small e o big, existe uma grande diferença entre o que os jogadores regulares fazem e o que os jogadores recreativos fazem. Os jogadores recreativos, eles pagam muito do small blind, ó, cerca de 29%, 28% em média. Tá? E os jogadores regulares, eles pagam 10% em média, ou seja, o range dos caras que são regulares, que estudam jogos, é bem mais forte do que os ranges dos recreativos. Então, como você está começando, está jogando um micro, está enfrentando um monte de jogador que não sabe de range, não sabe o que está fazendo, é muito comum que você vai se deparar 80 a 90% das vezes muito mais contra o small e big blind com ranges mais amplos e piores do que contra regular. Então você não precisa ter uma estratégia separada entre um e outro. Você pode simplesmente apostar igual, seja HU, seja multi-way. E aqui eu vou tá um exemplo mais visual do que seria, vou estar mostrando para vocês um exemplo mais visual do que seria esses ranges, né? Aqui na esquerda a gente tem um range do Small Blind de um jogador recreativo. O jogador recreativo paga um 8 e 2 suited às vezes, ó, 8 cenários de 8 e 2 suited, 8 e 3 suited, 7 e 4 off, 8 e 5 off, 10 e 5 off, vala 4 off, vala 5 off, enquanto tem pouquíssima sample, pouquíssima amostragem de jogador regular fazendo isso. É muito mais condensado em mãos boas aqui, suited, do que os combos aleatórios dos recreativos, certo? Então, se você está ali se colocando nesse cenário aqui com frequência, onde você está em posição contra o small e o big, você pode apostar de maneira padrão, seja somente contra o big blind, seja somente contra o small blind. Tá? E aí, eu vou mostrar para vocês agora as minhas frequências de CBET, ou seja, a minha frequência de agressividade. E é o que eu cobro dos meus alunos, porque geralmente os alunos chegam e eles não têm uma frequência alta de aposta flop, e eles têm que apostar muito flop porque o jogo é feito dessa maneira. Tá? Eu vou passar para vocês alguns exemplos. Ó. Eu aposto 86% das vezes flop. Ou seja, os 14% que eu não estou apostando provavelmente é um board que é muito ruim, que eu não poderia de fato apostar. Então, assim, 86% dos boards eu aposto. Se você estiver me enfrentando e você pagar do Big Blind, você vai tomar uma CBET minha 86% das vezes, certo? E isso é muito efetivo, vocês podem ver que eu ganho 109 Big Blinds a cada 100. 190, perdão. Então, assim, aqui tem muito EV para ser ganho no geral e já começa a aumentar a sua agressividade no geral, tanto por valor quanto por bluff, tá? E aqui eu coloquei mais 4 prints do que a teoria faria, tá? Isso aqui é o GTO Wizard, é um software, um solver que é por assinatura, vocês podem assinar, é muito bom, e vocês podem resolver cenários diferentes. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um report. O que é um report? Os caras do solver, eles fizeram milhares de boards e colocaram a máquina para jogar contra a máquina e basicamente para pegar a estratégia ótima, que é o que a gente chama de GTO, tá? E a própria máquina, ela aposta do UTG versus o Big Blind, vocês podem dar uma olhada aqui, vou dar um zoomzinho aqui, ó, ou seja, o UTG versus Big Blind, ela aposta em diferentes boards 84% das vezes na média, ou seja, a própria máquina contra a máquina, tomando boas decisões, decide apostar. Então a gente tem que, no mínimo, mimetizar a máquina aqui e tem que entender como que o ser humano joga para saber onde que a gente pode aumentar ou diminuir essas frequências. Mas vocês podem ver que a frequência é alta de qualquer posição no geral, seja de UTG versus Big, eu vou passar outras posições, ó, 15% de check do UTG somente, 16% de check do hijack versus o Big, 20% de check do CO e 25% de check do button. Ou seja, na pior posição que você possa se betar, que é do button, você ainda tem que apostar 75% das vezes, 3 a cada 4. E o que vocês querem que vocês prestem atenção? Na corzinha aqui, ó. O vermelho é a aposta, o verde é o check. Vocês podem ver que os boards que mais tem check são de fato os boards que eu falei para vocês. Boards que sejam carta alta 9, carta alta 8, carta alta 7, que seja conectadinho, porque aí o Big tem certa vantagem. Beleza? Então a estratégia simplificada é essa, é isso que eu quero que vocês apliquem. Beleza?
Tá? E aí, outra coisa, se vocês quiserem um range de raise first in, ou seja, um range de mãos que você abre pré-flop para jogar por posição, deixa abaixo nos comentários, tá? Que a gente monta um conteúdinho desse aí, disponibiliza um e-book de graça para você que está começando a ter uma estratégia bem simplificada. Então, resumidamente aqui, a gente abre as mãos pré-flop e a gente aposta no pós-flop. E agora eu vou colocar alguns exemplos para vocês darem uma olhada, né? Para a gente sempre ter um exemplo visual do que a gente poderia estar fazendo. Eu vou pegar aqui um CBET IP, eu vou pegar todas as mãos, seja a mão de topo ou seja a mão de combo mediano, e vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui eu tenho 16 Big Blinds, eu abro, tá no meu range de raise first, esse Ice 3 suited, eu decido apostar. Beleza? Aqui, quando eu aposto, eu não estou apostando somente o Ice 3, cara. Eu estou apostando Vala 9, eu estou apostando Dama Vala, estou apostando Rei Vala, estou apostando o Rei 10, o Dama 10, o Vala 10, estou apostando todo o meu range. Essa é a estratégia simplificada. Tudo bem? Mais um spot, eu abro, o Big paga, eu aposto. Vamos para mais um spot, eu abro. Aqui eu já tenho um drawzinho, flash draw em 3. Estou cebetando meu range inteiro, o board é monotônico, não estou me importando, estou apostando. Beleza? E aqui as mãos verdinhas são as que eu ganhei. As com o olhinho são que teve showdown, chegou a ter showdown. E as vermelhinhas são as que eu perdi. Vocês podem ver que a efetividade é muito, muito grande. Dá muito EV no longo prazo. Ó, segundo parzinho no board monotônico. Beleza? Abri. Contra o small dessa vez. Acabei apostando também. Abrir. Outra coisa, isso aqui é importante, é legal passar. O small do, vamos voltar para o slide ali. O small do field do micro, para você que está começando, não é igual ao small do meu field. Então você não precisa ter uma estratégia diferente. Por quê? Porque a gente viu que o cold call do small do micro é tipo 30%, enquanto a população de reg paga 10%. Então assim, tá super tranquilo de continuar aplicando, é uma estratégia muito simples. E isso aqui, cara, é o que, tipo assim, a gente é o mínimo que você precisa para ser um jogador lucrativo no micro. Se você aprende a abrir as mãos, aprende a chovar algumas mãos quando está curto e aprende uma estratégia ou outra pós-flop, já dá para ganhar dinheiro no micro. Tá? Quando eu comecei minha carreira, eu era 21-15, eu abria 21%, eu jogava 21% das mãos, abria 15% delas e ganhei bastante dinheiro somente aplicando isso aqui. E eu tenho uma aula também aqui, eu vou colocar no card, que eu falo sobre como que a gente gerencia a carreira de um jogador, que um aluno nosso ele passou de ser break-even para negativo jogando micro, para aplicar essas estratégias e se tornar lucrativo. Então, assim, você aplicando isso aqui, você com certeza irá ganhar dinheiro, beleza? Mais umas aqui. Agora um Asas. Aposto também. Beleza. Agora um Ase 3 suited. Board dobrado. Não estou me importando, estou apostando. Tá? Isso aqui é mais para quem é iniciante, para quem está começando. Jogadores mais experientes vão saber as nuances por trás disso, mas a gente está tentando passar para vocês de maneira simplificada. Tá? Espero que vocês tenham curtido a estratégia, espero que vocês apliquem. Deixem embaixo os feedbacks caso vocês estejam aplicando. E qualquer dúvida, só mandar nos comentários também que a gente vai estar sempre respondendo. Tá? Não esquece, caso você tenha chegado aqui e isso tenha agregado valor para vocês, de deixar a curtida no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para estar sempre por dentro de cada vez mais vídeos. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!